Boa noite para todos. É com muita satisfação que nós estamos aqui, com todo o momento que nós estamos vivendo, nos atualizando com essas novas tecnologias que mesmo longe nos trazem para perto. Isso é muito bom. Nós tivemos há poucos dias um encontro com o Dr. Alberto Almeida, no qual ele falava exatamente isso. Para que a gente aproveite essas novas tecnologias em prol da divulgação dos ensinamentos do Cristo e da nossa doutrina espírita. Esse é o nosso trabalho hoje. Agradeço também ao Centro Espírita Missionários da Luz pela oportunidade de estar inaugurando essa nova ferramenta, o que eu fico bastante honrado. O tema que nós vamos tratar hoje tem como título Render Graças. E como nós sabemos, companheiros, que nada é por acaso, essa palestra ela já está marcada desde meados do ano passado. E caiu exatamente hoje, com tudo que vem acontecendo, nós vamos falar de prece, que é uma ferramenta muito valiosa nessas horas. Então, render graças vai nos permitir falar dos motivos que nos levam a ter gratidão. Por que e quando devemos orar? E quais são os benefícios da prece? Inicialmente, a gente pode perguntar, o que é realmente a prece? A prece, companheiros, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, nos comunicar com ele, nos aproximar dele. E há três coisas que nós podemos propor por meio da prece: pedir, louvar e agradecer. Um outro questionamento que nós podemos fazer é se a prece nos torna pessoas melhores. E a resposta que podemos dar é que sim. Principalmente por nos tornar pessoas mais fortes nos momentos difíceis e por conta dela estarmos rodeados dos bons espíritos. O essencial, portanto, companheiros, não é orar muito, mas sim orar bem. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos amigos invisíveis: agrada a Deus a prece? E a resposta que esses imortais nos dão é que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, meus amigos, nós podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas, que perdoe as nossas faltas. Porque a prece ela não esconde as nossas faltas. Aquele que pede perdão através da oração só vai conseguir obtê-lo se ele mudar a sua forma de agir. Por isso, as boas ações são sempre as melhores preces. Sendo assim, os atos valem muito mais do que 1000 palavras. Com esse exemplo, então, companheiros, nós conseguimos entender que a prece ela nunca deveria ser o nosso último recurso, e sim o primeiro.
Esse trabalho da gente se colocar em comunicação com Deus é muito mais importante do que a gente possa imaginar. No círculo dos encarnados, não existe prece sem resposta. Porque a oração, ela também deve preencher o vazio dos sentimentos. Mais do que um amontoado de palavras, a oração é um ato de interação entre a nossa alma e a divindade. Desta forma, nós marcamos um encontro com Deus. Pois sem esse contato, muitas vezes nós nos desacostumamos de conversar com Ele. E facilmente perdemos a compreensão dos seus desígnios. Então é necessário nós atualizarmos essa comunicação. É necessário a gente resgatar, entrar nesse Wi-Fi cósmico para que a gente possa se vincular ao divino. Porque muitos de nós nos separamos dele. Então essa reconexão, ela acaba sendo fundamental. Na grande maioria das vezes, nós buscamos o divino nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor. Mas nós não podemos deixar essa conversa de lado só porque as coisas estão caminhando muito bem nas nossas vidas. Só porque está tudo funcionando na perfeita ordem. É esse papo que nos mantém alimentados, a fim de que a nossa vida possa fluir delicadamente e a gente possa se colocar no mundo de uma forma harmônica, de uma forma bastante equilibrada. Façamos isso, então, uma regra, escolhendo o melhor momento para uma pausa, para uma reflexão, cada qual do seu jeito, cada um com a sua religião. O importante é que essa comunicação ela seja sincera, ela seja efetiva, ela seja real. Porque a oração tem esse poder de comunhão. Nós rimos, nós choramos, nós desabafamos, nós pedimos. Aliás, pedir é o que normalmente a grande maioria das pessoas fazem. Normalmente as preces são uma lista de pedidos. Mas depois nós vamos descobrindo que podemos também agradecer. Numa atitude de maturidade, nós incluímos o agradecimento na prece. Mais tarde ainda, quando percebemos que Deus nos oferta tudo o que nós dispomos, nós paramos e começamos a reconhecê-lo em nossas vidas, através do ato de louvar. Já não sentimos a necessidade de pedir, porque Deus nos dá tudo, nós temos tanto. Então, fazendo essa relação estreita, continuada, como alguém que vai à fonte e se abastece, porque conversar com Deus, meus amigos, não é um compromisso formal. A prece não é somente para agradar a Deus, e sim para que nós possamos também desfrutar dele. O fato, companheiros, é que Deus está sempre conosco. Muitas vezes somos nós que não estamos com Ele. Assim nós vamos compreender que essa dinâmica de conexão com a divindade, nós podemos fazê-las de duas formas. A primeira, de uma forma mais limitada, mais meditativa, num diálogo pontual. A prece propriamente dita. Aquela mesma que Jesus nos ensinou
quando ele sobe no monte, fazendo o Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar. E repete outras novas, porque algo curioso é que Jesus jamais repetiu uma prece. E aí nós percebemos que orar não é estabelecer a mesma conversa nos mesmos tons. Porque nós não conversamos com os nossos entes queridos repetindo as mesmas coisas. Nós vamos conversando de acordo com o momento, de acordo com o assunto, com a questão emocional. Como eu disse, Jesus fez o Pai Nosso apenas uma vez e as outras orações também, apenas uma vez. São momentos como esse que Jesus nos dá exemplo desse diálogo pontual com Deus, atendendo a demandas bastante específicas. Mas há outro tipo de oração que significa oração-ação. Você adora o divino de acordo com a forma com que você se coloca no mundo. Você está conectado com ele, mas não necessariamente está dialogando com ele. É quando você mergulha numa amorosidade profunda, trazendo todo aquele amor que está lá dentro do seu íntimo. Jesus foi assim. Ao lado dos momentos em que ele dialoga com Deus, a sua ação no mundo era de alguém que estava plugado na divindade. Por ser o espírito mais perfeito que habitou a terra, ele não fazia nenhum tipo de esforços para se vincular a Deus, porque ele era a expressão de Deus na terra. Por isso, em Jesus nada sobra, em Jesus nada falta. Se a oração falada ou não tiver a correspondência da sua ação, ela se enfraquece. Ela vira apenas um rito externo que não nos move, que não muda a nossa existência. Porque se pela oração pontual eu falo com Deus, pela oração-ação, Deus fala por mim. E historicamente, a nossa forma de se comunicar com o divino tem se identificado com uma postura para fora, exterior. Achamos que Deus é alguém. E muitas vezes pensamos que ele é até surdo, porque a gente grita para que ele nos escute. Ou tentamos vencê-lo pelo cansaço, porque as nossas preces são demoradas, são longas. Para esses, prece boa é prece extensa. Chegam às vezes até se perder no meio da prece. Mas para uma prece realmente ser boa, ela precisa ter apenas um ingrediente. Nós precisamos ter fé. Então, desta forma, nós temos que entender a diferença entre crença e fé, porque não são a mesma coisa. Crença é estar envolvido. Fé é estar comprometido. Pode haver fé sem crença, mas jamais haverá crença sem fé. O fato, companheiros, vocês que estão nos assistindo aí, todos nós aqui estamos numa fila para desencarnar. Só que nenhum de nós sabe a posição que nós estamos na fila. Eu posso ser o primeiro da fila, como posso estar no meio da fila, como posso ser o último da fila. Se nós acreditamos nisso, nós temos a crença. Agora, quando a gente entra num avião, entregamos a nossa vida para o piloto. Isso é ter fé. Agora vamos imaginar que o piloto desencarna. Vamos dizer que é o dia do piloto.
Ainda bem que ninguém vai viajar esses dias de avião. Mas a gente confiou que o piloto ia fazer o seu trabalho do início ao fim. Isso é ter fé. Fé é entregar-se. E quando a alma humana consegue fazer esse movimento, nós tiramos umas 20 toneladas das nossas costas. Porque tem a parte que me cabe e tem a parte que cabe a Deus. Se eu faço a parte que me cabe, eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele. Jesus recomendou que nós orássemos uns pelos outros no convite à solidariedade fraternal, a fim de que nós nos ajudássemos através de ondas mentais com essa comunhão com Deus. Então nós podemos dizer e podemos entender que a prece é uma projeção do nosso pensamento. Se estabelece uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório daquele que ora. E é nisso que reside o poder do seu alcance. Pois nessa relação fluídica nós atraímos os espíritos superiores, estes mesmos que vão nos inspirar bons pensamentos. Só que nós devemos considerar que nem tudo que nós pedimos nos convém. Então, se nós entendemos que a prece é um pensamento falado ou somente pensado, entendemos também que a força desse pensamento, a intenção, o comprometimento, a seriedade, transformados em oração, sempre nos trará melhores resultados. Portanto, companheiros, o nosso pensamento, ele é criador. Ele é gerador do ambiente que nós vivemos. Através do pensamento nós formamos tudo. E é exatamente nesse campo dos pensamentos, aliado também aos sentimentos, que nós vamos formar todas as mazelas e todas as virtudes, todas as doenças e todas as curas, todas as terapêuticas e todas as conjunturas das quais sofremos ou nos alegramos. É no campo dos pensamentos que nós vamos determinar o tipo de vida que nós queremos ter. Uma vida mais positiva ou uma vida mais negativa? Companheiros, nós conhecemos pessoas, eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo aí, conhecem alguém que se queixa muito da vida. Reclama que as coisas não dão certo, que os relacionamentos são desastrosos. Mas nós observamos também que essas pessoas já acordam de manhã com um pensamento nos desastres que podem acontecer. Não conseguem olhar a vida de uma forma positiva, não conseguem agir de forma a seu favor. E, obviamente, os resultados são imediatos. Mas uma ressalva também é importante, que pensar positivo não significa que tudo vai dar certo nas nossas vidas. Que não vamos ficar doentes, que não teremos problemas financeiros ou no relacionamento. O pensamento positivo, ele nos ajuda, mas as coisas necessárias, a nossa vida e a nossa evolução, elas continuarão acontecendo. Só que esquecer o poder da oração nos momentos de dificuldade acaba sendo comum para algumas pessoas. Geralmente o que fazem é lamentar da situação e até duvidar do amparo do divino. O fato, companheiros,
é que a ajuda que nós teremos terá sempre o peso da nossa fé. Porque somente a prece, impulsionada pelo sentimento, pela verdadeira fé, alcança os seus objetivos. Pode ser apenas uma frase, uma palavra, um gesto de humanidade. Porque nós não precisamos de fórmulas prontas para abrir o nosso coração para Deus. Algumas pessoas podem perguntar, mas o que eu posso pedir através da prece? Somente coisas espirituais, nunca coisas materiais? Mas nós convenhamos, companheiros, se nós vivemos num mundo como esse, nós necessitamos também de algumas coisas materiais. Portanto, qual é o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual é a dificuldade de pedir auxílio na busca de um emprego? Qual é o inconveniente de pedir alimento para a fome que castiga o estômago? Ou um agasalho para o frio que tortura o corpo? Contudo, companheiros, a oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou, quando ele diz: santificado seja o vosso nome. Logo após, ensinou a resignação, estabelecendo: seja feita a vossa vontade. E assim nós podemos falar de gratidão, que é aquela virtude de quem consegue amar, mas também de quem consegue raciocinar. Gratidão é a nossa demonstração de amadurecimento, de maturidade diante da vida. O psiquiatra Roberto Cheminsky, em sua obra Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, aborda a questão da gratidão, dizendo que lá na Índia alguns mestres ensinam que a pessoa iluminada é aquela que vive em estado de gratidão. E às vezes, meus amigos, nós precisamos de algum tempo para entender as razões de certos acontecimentos das nossas vidas. E o tempo nos mostrará como tudo foi exatamente planejado pela divindade a fim de nos beneficiar a existência. O ideal, companheiros, seria cada um de nós fazer duas listas. A da direita, a gente colocar todas as coisas ruins da vida. A da esquerda, nós colocarmos todas as coisas boas que nos acontecem. Lá em Minas Gerais, havia um ser chamado Jerônimo Mendonça, escritor, palestrante, trabalhador espírita, amigo de Chico Xavier. Esse homem ele tinha uma paralisia total do pescoço para baixo. Ele ia fazer palestras deitado numa maca. No próprio YouTube nós achamos palestra dele. Um dia, uma jovem da Mocidade Espírita ele faz o seguinte questionamento: Jerônimo, qual a coisa que você gostaria de fazer que te deixaria mais feliz? Sabe o que ele respondeu? Poder virar de bruços. Ou seja, 60 anos numa mesma posição, sem poder se mexer. Olha a pureza desse cidadão. Virar de bruços para ele seria a glória. Mas nós encarnados, nós temos um problema. Nós não sabemos contabilizar as nossas dádivas.
A maioria das coisas boas nos acontecem e nós não conseguimos registrá-las. Agora, eu garanto a vocês que estão nos ouvindo aí que as tragédias nós sabemos de cor e com detalhes. E por não saber registrar as coisas boas que nos acontecem, muitas vezes nós deixamos brotar no solo do nosso coração a semente da ingratidão. O fato, meus amigos, é que para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida, é a conta que se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível, enfrente o que para muitos parece invencível. Acredite em você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse fez com que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem deixar de caminhar. Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, em tudo aquilo que já passou e o que vem pela frente. Acredite, seja forte, não espere pela sorte. Não espere por ninguém, porque de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite, não se explique, porque poucos vão entender, porque só entende um sonho se o sonhador for você. Há quem possa lhe animar, há quem possa duvidar, a quem lhe faça seguir, mas não descuide um minuto somente, porque muita gente vai tentar lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, siga a intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha, o que é natural. Cair para se levantar. Aprender para poder ensinar que o bem é sempre maior do que o mal. Que primeiro a gente planta e depois a gente vai colher. O roteiro é sempre esse. Lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre a sua mente, munida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa tal de humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Mas acredite também no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar. Que você nunca se esqueça. Não importa o que aconteça. Jamais. Pare de acreditar. Muito obrigado. Boa noite para todos.